Olha só, ano passado o governo Lula proibiu o celular na escola, você lembra? Não, porque os alunos estão muito desatentos e não sei o que lá, e tem que proibir o celular porque vai ajudar os alunos e não sei o que lá. Aí agora está o pessoal aqui da CNN Brasil, aqui, CNN Educação. Proibição de celular na escola tem um efeito surpreendente. Sabe qual é o efeito surpreendente que tem? Nenhum efeito. Não fez diferença nenhuma. As notas continuaram as mesmas, ou seja, o pessoal encheu a porra do saco das crianças, criou um monte de dor de cabeça para as crianças, diminuiu a segurança das crianças, porque se a criança tiver com o celular, ela tem menos risco, né? Ela pode avisar o pai, avisar a mãe, qualquer coisa, pode gravar o professor doutrinador que está falando merda sobre Karl Marx e não sei o que lá, ou seja, piorou a situação para as crianças todo, e o resultado final em termos de nota, em termos de rendimento escolar, foi bolota. Zero rendimento escolar, zero mudança em termos de rendimento escolar. Ou seja, mais uma vez, solução estatal, que a única coisa que ajuda é o próprio Estado, não ajuda ninguém a coisa nenhuma. Não existe coisa nenhuma que o Estado faça que seja positiva no final das contas. Estado só atrapalha, só sacaneou a liberdade das crianças. E eu acho um erro enorme isso, cara. As crianças têm que aprender a viver num mundo com o celular, porque esse é o mundo delas, cara, é o mundo que a gente está vivendo hoje. Esse negócio de dizer, não, porque a criança não pode ter contato com o celular. Não, eu acho que vai ser obrigatório a criança ficar 24 horas por dia com o celular, porque o mundo que ela está crescendo é para isso, não é para o nosso mundo, não. Mas na minha época eu brincava de rolimã e brincava de peão. Porra nenhuma, porque eu não brincava dessas coisas. Ou melhor, eu brinquei muito pouco. Não brincava dessas coisas. Isso é nossos avós, nossos pais e nossos avós. A gente já não brincava, já brincava de videogame já em casa já. Mas, de qualquer forma, o nosso mundo não existe mais, meu amigo. Não adianta a gente criar criança para o nosso mundo. O nosso mundo não existe mais, já acabou, já era, não te pertence mais, está no passado. O mundo das crianças é o mundo delas, com celular, com internet, com o que quer que seja que tem por aí, os videogames maneiro com resolução alta, né? Porque o nosso videogame na nossa época era uma resolução que puta que pariu. Você olhava para aquele negócio ali, caralho, aquele ali é um ser humano, é um cachorro, é uma pasta, que porra é aquilo? Não dá nem pra ver, porque era só uma metade de pixels, meia dúzia de pixels só no negócio. Mas enfim, o ponto o estudo mostrou que proibir celular na escola tem o efeito único e exclusivo de fuder com a vida dos jovens e não melhora absolutamente nada em termos de desempenho. Eu sou Peter Turguniev, esse é o canal Ancapsu. Eu estou gravando essa notícia no dia 13 de junho de 2026, por volta das 4 horas da tarde, e as notícias foram sugeridas por Vou Cortar Meu Pinto Fora, Idiota Faz o L e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com, e obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixa o seu like, se inscreva aqui no canal, né? Então tá aqui, ó. Vocês lembram que ano passado teve aqui, ó, Lula sanciona a lei que proíbe o uso de celulares nas escolas brasileiras. Parabéns, Lully! Você vai melhorar a educação no Brasil proibindo os alunos de ficar vendo o celular e coisa e tal. O pessoal, tem gente que aplaudiu, que achou bacana, até o pessoal da direita. Não, é isso mesmo. Porque na minha época não tinha celular. Na minha época não tinha celular, eu jogava peão e rolimã pra brincar no recreio e coisa e tal. Mentira, porra nenhuma. Eu sou da sua época também, não tem porra não. Mas de qualquer forma, é diferente. Nossa época é diferente. Nossa época já passou, meu amigo. Nossa época, ó, tá no passado. Agora as crianças não estão com celular mesmo, não tem outra coisa não, cara. Aí vem o pessoal que tem que proibir porque melhora as notas, porque não sei o que lá, a expectativa é que melhora as notas aqui. O presidente Lula sancionou o projeto que limita o uso de celulares nas escolas públicas e privadas de todo o país. Eu acho que se uma escola tiver como diretriz pedagógica proibir o uso de celular ou de que quer que seja, é uma coisa razoável, né? Por quê? Porque você, como pai, você decide se você quer botar o seu filho naquela escola ou não. Se as crianças não gostam de celular, tudo bem, bota na escola que proíbe celular, né? A nova lei proíbe o uso de aparelhos durante as aulas, nos intervalos entre classes e até no recreio. Ou seja, assim, chega a espizinhar a criança, né? Não pode nem no recreio, mas o recreio é minha hora livre, não pode tocar no celular no recreio. Né? Ou seja, só de sacanagem mesmo. É verdade que tá fazendo muito pouca diferença essa porra, tá? Aqui no Brasil. O pessoal tá cagando por isso daqui. Porque, como tudo no Brasil, virou bagunça, né? O texto foi sancionado por Lula sem vetos. O que vocês fizeram foi um grande gesto de dignidade para o futuro desse país. Diz o idiota que acha que celular é uma coisa ruim, que ele próprio não usa celular, se orgulha de não usar celular, de não ter isso aqui. Pois é, Lula, você está no passado, meu amigo. Você já passou, é por isso que você está acabado desse jeito, né?
Já passou. Eu não aguento isso, cara. Eu lembro, na época da faculdade, tinha uns professores que falavam sobre o absurdo que era usar calculadora eletrônica. Na minha época, era uma novidade. Calculadora eletrônica era uma novidade. Aquelas calculadoras da HP, que tu botava... No final da minha universidade, cara, já tinha calculadora que fazia diferencial e integral, cara. Já fazia a conta toda naquele negócio ali, né? E tinha os professores que, não, porque tem que usar régua de cálculo, porque a régua de cálculo, essas crianças modernas que não usam régua de cálculo ficam com preguiça mental e coisa e tal. Ô, meu amigo, só porque tu teve que usar régua de cálculo não quer dizer porra nenhuma, bicho. A calculadora é muito melhor. Da mesma forma, só porque eu não tinha celular na minha época, eu não vou falar isso com as crianças hoje em dia. As crianças estão muito melhor do que a gente. Ter tudo no celular ali, o chat GPT. Como é que responde essa coisa aqui? Porra, muito melhor do que ficar procurando em enciclopédia e coisa e tal. Eu lembro que tinha atividade de aula de procurar coisa em livro, em enciclopédia e não sei o que lá. Pô, imagina a dor de cabeça, cara. Hoje em dia você faz um Google, hoje em dia nem Google, né? Você pergunta pro chat GPT ou pergunta pra inteligência artificial. Isso chama-se evolução, cara. Chama melhora, bicho. Sei lá, 500 anos atrás, o pessoal tinha que cagar no barro, cara, cagar no meio do mato. Hoje em dia você tem banheiro, né? Isso é uma melhora, cara. Não é que esse pessoal hoje em dia, tudo Nutella, porque caga no vaso sanitário, tem que cagar no mato. Né? Não, tem que ir pra aula sem celular, não sei. É o mesmo princípio desse pessoal. Esquece isso. O passado ficou no passado, né? Aí tá aqui o Lula falando que com as novas regras o celular será permitido apenas para fins educacionais. Quando houver necessidade, não sei o que lá. Aqui, ó, o presidente destacou no seu discurso o fato do celular afastar as crianças e acabar com brincadeiras e as conversas. Não! Ele muda as brincadeiras e as conversas. As brincadeiras passam a ser no celular, as conversas passam a ser no celular. Caralho, que porra de doença mental é essa do pessoal achar que o passado é melhor que o presente? Não é, a gente está evoluindo, estamos melhorando. Ah, mas eu não entendo. Você não entende porque você é velho, cara. Você está na época passada sua. A criança entende, porra. Vamos cuidar das nossas crianças, para as crianças possam voltar a brincar. Meu amigo, pô, voltar a brincar. Isso, vamos cuidar das crianças cavando buraco no chão para elas cagar também, para elas aprender a cagar sem ter um centro sanitário para cagar. Porra, que porra é essa de querer ficar no passado, cara? Esse pessoal não consegue melhorar. É o que eu falo, o Lula é o pior tipo de velho. Porque o velho com as ideias novas não tem problema, né? Ficar velho, todos nós vamos ficar, meu amigo. Não tem essa não. Se tu achando que tu vai escapar, não vai não, cara. Tu vai ficar velho também. Então, o problema é as ideias, cara. Ficar com as ideias do passado, porra, para com isso, bicho. Não tem esse troço, não, cara. Aqui, o presidente Lula sanciona a proibição, todo orgulhoso. Aí bota uma criancinha aqui, toda feliz de ser proibida de usar o celular, né? Não, meu amigo, as crianças não gostaram disso. Pode ter certeza que elas não gostaram. Celular em sala de aula, confira os prós e os contras. Aí o pessoal fala, não, porque as crianças me impactam no desempenho acadêmico, não, porque vai melhorar, vai acabar com cyberbullying, não vai ter ferramenta educacional e não sei o que lá, e vai melhorar tudo, é uma maravilha, celular é muito ruim, não sei o que lá, e coisa e tal. Aí fizeram uma pesquisa agora, tá? Porque esse papo de proibir celular, infelizmente, não é só os idiotas do Brasil que tiveram essa ideia de jirico, não. Tiveram idiotas no mundo inteiro com a mesma ideia de jirico, né? E aí, aqui, ó, a pesquisa da NBR, aqui nos Estados Unidos, acompanhou 5 mil crianças em escolas americanas, tá? Proibir o uso de celular na escola melhora o desempenho dos alunos? Essa é uma das perguntas mais debatidas. Eu já adianto para você. A resposta é não, muda bolota, nada, zero. Né, aqui, a pesquisa analisou quase 5 mil escolas públicas americanas que adotaram bolsas lacráveis que impedem o acesso ao celular durante o período escolar. Os estudantes guardam o aparelho na bolsa ao chegar e só podem retirá-lo na saída. O estudo foi conduzido por pesquisadores de Stanford, Duke, Penn e Michigan entre o período de 2023 e 2025. Né? E aí, enfim, aí, qual o resultado? Né? E aí, o que aconteceu? Né? O efeito médio sobre o desempenho acadêmico foi próximo de zero. Não mudou nada, ou seja, os alunos continuaram da mesma coisa. Eu diria que se você calcular o desempenho em termos de capacidade geral global, diminuiu. Por quê? Porque hoje em dia, você ser uma pessoa inteligente é você saber usar o celular, saber fazer uma boa pergunta para o ChatGPT. Se a criança não está aprendendo a fazer um bom prompt para o ChatGPT, ela está ficando para trás. Vai aprender a cagar em buraco, é isso, igual o Lula quer? Não, pô, tem que aprender a usar o ChatGPT mesmo, que, porra, devia tirar os professores antigos da sala de aula, os professores que acham que celular é uma coisa ruim da sala de aula, né? No ensino médio, houve uma leve melhora em matemática, enquanto nos anos finais do ensino fundamental houve uma pequena piora. Os pesquisadores concluem que os dois efeitos se cancelam na média geral, ou seja, fez zero diferença
zero, bolota, muda nada em termos de diferença você proibir o celular, né? Bem-estar. No primeiro ano após a adoção, o bem-estar subjetivo dos alunos caiu. A queda foi de 0,2 desvio padrão, o que é considerado significativo, ou seja, os alunos não gostaram. Depois eles se acostumaram, tá? O indicador se recuperou e passou a ser positivo no segundo ano. Porque as pessoas se acostumam. Infelizmente, meu amigo, tem gente que se acostuma com cadeia, se acostuma com tortura. As pessoas se acostumam, a verdade é essa, né? Mas não quer dizer que seja bom. As pessoas não gostaram, tá? Os alunos não gostaram. Ou talvez porque eles conseguiram contornar a parada e estavam usando o celular também, né? Aqui, ó. Disciplina. Ocorrências disciplinares aumentaram cerca de 16% no ano de implementação, mas o efeito também diminuiu com o tempo, mas continuou positivo. Ou seja, você tem mais briga, você tem mais altercação física, você tem mais alunos xingando o professor, você tem mais problemas de disciplina. Olha que coisa, né? Uma das coisas que o pessoal falava é que não, porque o celular aumenta a indisciplina da turma. Não, é o contrário, o celular diminui a indisciplina da turma. Frequência e atenção, não houve mudança significativa. A única diferença foi encher a porra do saco das crianças que não podem usar celular. Nenhuma outra mudança teve, tá? Bullying online, nenhuma mudança significativa detectada. Ou seja, os casos de bullying online continuaram acontecendo, os bullying online. Bullying, vocês sabem, criança tem essa tendência mesmo, infelizmente, de brigar uma com a outra, de escolher uma criança para ser a vítima de todo mundo, né? Ah, por que as notas não melhoraram? Porque os idiotas que pensaram nessa medida são uma cambada de retardado mental que está preso no tempo deles, né? É lógico que não ia melhorar, pô, né? Aqui, ó. Outra possibilidade é que em algumas escolas o celular tinha usos pedagógicos e a retirada gerou lacunas no processo de ensino. Exatamente. Hoje em dia, meu amigo, você tem que saber fazer prompt pro ChatGPT, não tem que saber jogar bilosca e rodar peão na porra. Isso não interessa mais para ninguém, cara. Enfim, tá o pessoal chorando aqui com essa história toda. Eu, sinceramente, acho um absurdo isso daqui, continuo achando um absurdo. Espero que revejam no futuro, quando tivermos um governo decente no Brasil, que revejam essa medida, porque a única coisa que fez isso foi encher a porra do saco das crianças, sem nenhum outro efeito. E pior, né? Pior a segurança, porque se a criança pode usar o celular, em caso de emergência, ela chama o pai, chama a mãe, ela tem ali né? Ela tem uma arma na mão dela, na verdade, um celular, né? Além disso, outra coisa também é a questão do professor doutrinador, né? Esse papo eles não estudaram aqui no estudo, por que será, né? Pesquisadores de Stanford, não sei, um monte de faculdade esquerdista pra caralho, de extrema esquerda. Ai, não vamos falar de doutrinação, não vamos falar sobre isso não, né? Porque isso é um outro problema que o pessoal aqui no Brasil está muito satisfeito, os professores. Os alunos não podem mais filmar a gente falando merda, elogiando Karl Marx, elogiando Stalin, falando que Mao Zedong que matou foi pouco e não sei o que lá. Não podemos mais falar essas coisas, que absurdo. Obrigado por assistir nosso vídeo até o final. Tem alguns links para você nos ajudar aí na tela e também na descrição desse vídeo. Contribua com o nosso projeto.